Sabe qual é o meu desejo, a minha oração nessa noite? Que você realmente tenha um encontro muito especial com Jesus. Que nessa noite não seja realmente um encontro de pessoas, onde no final a gente pode estar ali tendo comunhão, ou um encontro de marcar uma escala, um serviço, mas que nessa noite você possa realmente ter um encontro especial com Jesus. Glória a Deus. O encontro para o novo nascimento. Abra comigo a sua Bíblia em João 3, nós vamos ler um pouquinho, mas em casa eu gostaria que você me prometesse, no seu tempo de comunhão com Deus, você pode ler o capítulo 3, do 1 ao 36. Mas nós não vamos mergulhar em toda a palavra lida, mas em alguns pontos essenciais. Diz assim, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o meu testemunho. Você pode continuar lendo até o versículo 36 e pode continuar mergulhando no livro de João. Mas realmente foi um dos encontros mais lindos que a Bíblia pode relatar. Quando nós paramos para analisar vários encontros, como a da mulher samaritana, quando nós podemos olhar tantas coisas que Deus fez através de um encontro, eu percebo que o encontro de Jesus com Nicodemos vai muito além do nosso raciocínio humano, porque ali, naquele momento, eram dois mestres conversando juntos, sendo que um mestre era o mestre da lei e o outro era o mestre do reino dos céus. Foi um encontro onde tinha dois professores. Foi um encontro onde um entendia de Deus baseado com o ensino da terra. E o outro era o professor que desceu do céu. A palavra se fez carne e habitou. E através de Jesus, ele ensinou como o céu age para que a terra entenda. Olha que conversa tão íntima e tão desafiadora. Eu costumo dizer que todo professor acha que sabe mais que todo mundo. Já faz parte da sua essência, faz parte do ensino. E quando eles entram naquela conversa à noite, estava falando sobre formas, sobre teologia, sobre doutrinas. E realmente, quando eu paro para olhar Nicodemos, ele não era qualquer um. Ele era especialista no que ele fazia. Ele era alguém de responsabilidade no sinédrio. A palavra diz que ele era como um governante. Ele era aquele que determinava muitas coisas. E quando eu paro para poder analisar aquela noite, porque foi em uma noite onde Nicodemos pede essa conversa a Jesus, porque ele precisava esclarecer coisas tão íntimas
Só que a conversa deles foi completamente limitada. Chega um momento da sua conversa onde Jesus entende Nicodemos, mas em um certo momento do diálogo, Nicodemos não entende mais a Jesus. Quantos de nós hoje não precisamos de um encontro real com Ele? Quantos de nós não chegamos nessa noite com expectativa daquilo que Ele pode fazer, mas já viemos com a nossa formatação pronta? Já viemos de outros ambientes onde nos ensinaram como Ele vem, como Ele age. Só que Jesus começa a conversar com Nicodemos dizendo que o vento você não explica de onde ele vem. Você também não consegue ter autonomia para dizer nem para onde ele vai. E por isso nós precisamos sair desse formato. Eu já quero profetizar nessa noite, que nessa noite você vai encontrar a presença dele como você nunca imaginou. Você vai experimentá-lo de uma forma como você nunca imaginou na sua vida. Por quê? Porque Ele quebra métodos, Ele quebra regras, Ele quebra formas. Porque a presença dEle não é uma placa, o nome dEle não é uma religião. O nome dEle está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele não é uma religião, Ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela age conosco, cada um com a sua forma, e Ele sabe como te encontrar. Ele sabe como se conectar ao seu coração. Ele sabe como conversar com você. Ele sabe como chamar a sua atenção. Nessa conversa, Jesus compreendeu Nicodemos. Foi uma conversa onde ele foi confrontado, aonde o seu achismo, aonde os seus pensamentos foram ouvidos. E eu acho lindo porque Albert Einstein, um cientista judeu, ele deixa uma frase para mim e para você que diz: ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos. Ainda que algum deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Augusto Cury também deixa uma palavra, e o pastor citou ele pela manhã, que ele diz o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar tão grande aos pequenos. Quando nós mergulhamos nesse relacionamento, nós observamos que nesse encontro, Nicodemos foi um fariseu. Nicodemos era o principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. Mas entenda, a palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos era archon, que significa governador. Então, a partir daqui a gente entende por que realmente Nicodemos não queria aparecer durante o dia. Por que Nicodemos não poderia se expor para conversar com Jesus, uma vez que ele era quem ensinava. Ele era quem falava do Messias. Ele era quem realmente expressava a palavra. E quando ele realmente encontra Jesus, você começa a perceber que Jesus faz uma transformação. E como foi lindo pela manhã a presença de Deus invadindo esse lugar, quando falamos que a transformação não começa de fora para dentro, mas realmente ela se inicia de dentro para fora. E Jesus começa nessa conversa a ir um pouco mais fundo com Nicodemos. Nicodemos, você vai precisar agora falar a minha língua. Eu conversei com você durante um longo tempo, onde eu estou entendendo o que você pensa, eu sei o que você acha sobre mim, mas agora, para você me entender, será necessário você nascer de novo. E o pensamento de Nicodemos é tão questionador quanto o nosso, porque todos nós nascemos de novo. Nós podemos ter talvez uma idade mediana, uma idade um pouco mais avançada, e quando nós colocamos realmente a nossa vida no altar, você pode ter 30, 40, 50 anos, 100 anos, você pode ter a idade que for, mas quando você chega no Espírito, você acaba de ser um bebê. Você precisa aprender da palavra, você começa a meditar, e Nicodemos não estava conseguindo captar isso. E Jesus fala: é necessário que você nasça. E ele começa nessa conversa tão difícil, porque ele não conseguia captar realmente o que Jesus estava falando. Ele disse: mas tem como eu voltar para o ventre da minha mãe?
E sabe que isso me chama a atenção, porque realmente Nicodemos estava disposto a viver algo com Jesus. Quantos de nós hoje estamos vivendo barreiras na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, aonde já chegamos completamente com reservas, aonde Jesus precisa fazer do jeito que eu espero, porque se não for do meu jeito, eu não acredito que Ele está. E o encontro de Jesus com Nicodemos foi muito especial. Sabe qual é o meu desejo, a minha oração nessa noite? Que você realmente tenha um encontro muito especial com Jesus. Que nessa noite não seja realmente um encontro de pessoas, onde no final a gente pode estar ali tendo comunhão, ou um encontro de marcar uma escala, um serviço, mas que nessa noite você possa realmente ter um encontro especial com Jesus. E no momento que Jesus estava durante a festa da Páscoa, muitas pessoas estavam realmente vendo os sinais que Jesus fazia. Então, por onde Jesus andava, Jesus estava fazendo milagres. Você percebe que a conversa de Jesus sempre foi do céu para a terra. Então, são conversas como alimentaremos essa multidão? Uma conversa de 5 pães e 2 peixes. Onde a conversa de Jesus realmente nunca partiu da terra para o céu, mas do céu para a terra. Aonde ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Olha quantos momentos Jesus não passou na terra. E enquanto isso, Nicodemos estava tentando entender. E a conversa foi exatamente para que tudo ficasse mais claro. E é num momento como esse, a gente precisa realmente nascer de novo. Existem coisas na nossa vida que elas vão precisar morrer para que a gente consiga entender o que Deus quer. O pastor chegou a comentar pela manhã e eu achei muito interessante, porque hoje nós estamos pregando para os convertidos, então à medida que pregamos para convertidos, a nossa batalha é realmente fazer com que esse cristão tenha um restart. Porque aquele que realmente nunca ouviu a palavra, ele consegue ter perguntas como essas, aonde, não como a de Nicodemos, mas como um novo convertido diz, como será que Jesus ele agiu na terra, e não como questionamentos, mas quando nós viemos de outros lugares, nós viemos completamente formatados. Nós viemos completamente com doutrinas formadas, amados, sem falar realmente nada contra outros lugares, até porque eu não aceito isso. Eu acredito que se uma outra igreja está fazendo um trabalho relevante, ela já está fazendo mais do que nós que estamos sentados. Então não existe o porquê de eu criticar. Mas quando a doutrina fere a palavra, isso é realmente um problema. Então eu fiquei por muitos anos em um ambiente onde não se acreditava em batismo. E eu conseguia provar pela palavra, fazendo com que você se convencesse que batismo realmente estava na Bíblia. Como nós viemos tão influenciados de outros lugares, doutrinas formadas por homens, teologias aonde nós buscamos o tempo inteiro entender a Bíblia a partir da visão da terra, mas isso tem nos roubado a experimentar a presença de Jesus. Então existem algumas atitudes que nós vamos precisar tomar para que a gente realmente encontre Jesus. Jesus não pode vir, talvez Jesus não vai chegar do jeito que você espera. E por isso a gente vai precisar nascer de novo. Mas o que eu devo fazer para conseguir experimentar Ele como eu nunca experimentei? Para poder viver a vida de Jesus como eu nunca vivi? Talvez através dos meus conhecimentos eu saiba tanto. E realmente conhecer não é um problema, porque nós vemos através da vida de Daniel, que Daniel era culto, Daniel era inteligente, Daniel foi escolhido para estar realmente na Babilônia. Mas à medida que os anos foram passando, por mais de 80 anos de vida de Daniel, Daniel foi chamado novamente pelo rei, perguntando, e outros reis que estavam, perguntando se ele iria querer a mesa das iguarias. E Daniel, mais uma vez, disse que ele não iria se contaminar com ela. Eu acredito que conhecer não é um problema, mas perder a paixão é. À medida que nós conhecemos, nós achamos que sabemos mais do que o próprio Deus. À medida que mergulhamos em estudos, e amados, eu realmente falo por conta própria, porque eu faço teologia.
E à medida que mergulhamos na palavra, o conhecimento é incrível, mas ele não salva. Só Jesus salva. A informação que você tem, os livros que você está lendo é ótimo para o seu crescimento, mas a sua paixão nunca pode acabar, porque ele pode hoje, nessa noite, eu creio nisso, ele vai se manifestar de forma diferente do que imaginamos. E por isso precisamos nos permitir. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, se permita experimentar da presença como você nunca experimentou. Ei, se permita se envolver nesse ambiente poderoso, porque ele pode curar, ele pode salvar, ele pode libertar. Então, para você encontrar com Jesus e nascer de novo, a primeira coisa que você vai precisar estabelecer na sua vida é: supere suas barreiras pessoais. Amados, eu estou há mais de 10 anos no ministério e eu percebo como as pessoas entram para dentro da igreja com as suas barreiras pessoais. Como nós temos crenças limitantes. João 3, versículo 2, na parte A diz: e ele veio a Jesus à noite. Nicodemos estava precisando superar as suas barreiras pessoais. Nicodemos teve medo de sair pela manhã. Acredite se quiser, mas talvez você seja uma pessoa que ainda está vivendo esse processo, mas existem pessoas que dizem: eu só saio pela manhã, eu só saio à tarde, à noite eu não saio. Isso verdadeiramente são barreiras pessoais que nós geramos. E a minha pergunta é: por que de noite? Isso são horas de alguém procurar para ser discipulado? Já viu aquele irmão que te manda mensagem meia-noite? Aquele irmão que bate na sua porta 11h30, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: aqui na Save não tem isso não. Aquele momento que você chega numa hora nada a ver. Nicodemos, ele justamente chega numa hora que era conveniente para ele. E é por isso que nós vamos precisar entender, não tem como experimentar a presença, não tem como eu encontrar um novo nascimento, não tem como eu viver algo novo enquanto eu estiver na minha zona de conforto. Não tem como eu estar estabelecendo algo com Deus se for só da minha forma. Ei, Deus está querendo fazer da forma dele. Entenda, Nicodemos era rico, Nicodemos era religioso, Nicodemos era importante, ele era influente. Só que Nicodemos, ele conseguiu superar o medo, conseguiu superar o preconceito, a tradição, a religiosidade. Amados, mesmo à noite ele foi. Mesmo com o ciclo que ele convivia, ele foi. Mesmo não se preocupando com o que os outros iriam falar, ele tomou uma atitude inusitada e falou: eu não vou perder a oportunidade da minha vida. E eu pergunto a você hoje, quais são as suas barreiras? Talvez a sua barreira hoje é de realmente não se livrar na presença de Deus, porque te ensinaram que tem um método, uma forma. É muito interessante porque eu tenho 2 filhos adolescentes em casa, mas já foram pequenininhos. E eu percebo no Ministério Kids, e eu acho lindo porque quando nós falamos vamos orar, as crianças fecham os olhos. E eu pergunto, por que precisa fechar o olho? Por que eu não posso estabelecer um relacionamento com Deus de liberdade? Por que existe essa forma que você diz, muitas das vezes, fulano ora tão bem nos conclaves do beneplácito? É assim ou não é? A gente começa a medir a espiritualidade naquilo que a gente vê. Só que Jesus estava dizendo em Nicodemos, aquilo que eu vejo em você é completamente superficial. A minha presença é mais profunda, a minha presença exige mais, exige entendimento, exige profundidade. Nós precisamos quebrar essas barreiras. Quantas crenças, e nós conseguimos estar dentro da igreja com essas crenças limitantes. Onde o pastor citou pela manhã alguns aspectos que é muito natural. Quando nós vemos uma escada inclinada, a gente diz, não há necessidade de eu passar embaixo da escada. Isso é uma grande superstição, é assim ou não é? Quando a gente vê um chinelo virado, automaticamente a gente desvira, e a minha pergunta é, você não é cristão? Mas é, pastora, não precisa deixar virado, né? Não pode comer manga e beber leite ao mesmo tempo, é assim ou não é?
Quantas crenças não formataram? E aí agora nós vamos falar de família. Cada família tem seu costume. Cada família age de um jeito diferente. E aí agora nós vamos falar de igreja. Cada igreja tem a sua forma. E quando nós nos movemos, nós não conseguimos experimentar a presença de Deus porque são métodos. Você não consegue mais olhar quem realmente Jesus é nos encontros, porque se tornou tudo uma forma. E eu pergunto a você nessa noite, quais são as suas barreiras? O que tem impedido você de experimentar a presença de Deus? Quais são suas dúvidas? Será que são opiniões de terceiros? Será que são traumas? Será que são medos? Jesus entende as pessoas. E aí deixa eu te falar, talvez você esteja no seu lugar dizendo, pastora, ninguém me entende, mas eu quero dizer para você, Jesus entende você. Jesus compreende você, Ele quer conversar com você, ter um diálogo mais profundo, Ele quer tirar as suas dúvidas, Ele quer fazer você crescer. Segunda coisa que eu aprendo, que para você encontrar com Jesus e nascer de novo, você vai precisar ser uma pessoa simples. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, seja uma pessoa simples. Como hoje nós vemos, vou falar não, deixa eu botar minha água aqui. Amados, o evangelho é puro e simples. O que faz você viver a palavra e ajudar a outras pessoas a caminhar nesse percurso longo, onde todos nós estamos vivendo, é o seu testemunho. É fácil ser cristão. É leve ser cristão. João 3, versículo 3 diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amados, nós sempre estamos querendo um amuleto, e eu realmente acho aquilo que o pastor disse pela manhã, o povo cristão está se tornando muito místico. Nada contra nada, mas eu não consigo realmente acreditar que Deus ele age na misticidade. Quando você olha aquele homem paralítico há 38 anos, ele conseguiu acreditar que o movimento das águas era feito por um anjo. E que se jogassem ele seria curado. E por não ter ninguém que o jogasse, ele perdeu a oportunidade de ser curado várias vezes. Porque realmente aquele lugar era um lugar místico, onde era adorado vários deuses. Mas entenda, e é isso que o Senhor quer trabalhar na nossa vida hoje. O Senhor ele quer quebrar toda expectativa falsa que tem gerado em nós um evangelho muito difícil. Porque quando ele diz, existe deuses que são criados, que têm olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. O que ele está dizendo é, quem tem olho teria que ver, quem tem ouvido deveria ter que ouvir. São expectativas falsas criadas em nós, aonde temos nos frustrado. Porque achamos que o evangelho é difícil, precisa de uma forma correta para acontecer. O evangelho é puro e simples. Se você tem uma vida santa, uma vida em obediência, quando você levanta as suas mãos, você tem autoridade, você tem a presença dele na sua vida. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Antes você precisava de um sacerdote, ou talvez muitos hoje falam, precisa do pastor, o pastor que tem que orar. E eu pergunto a vocês, se ninguém orar, o que você vai fazer a partir de hoje? O véu se rasgou. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, aonde esse lugar de intimidade, você pode entrar com o teu coração, você pode entrar com os teus pensamentos. Se for o Evangelho de Jesus, é simples. Pastora, mas tem muitas teologias, doutrinas, um é isso, um é aquilo outro. Sabe o que nós somos aqui na Save? Nós somos realmente de Jesus.
Nós servimos ao Senhor, nós lemos a sua palavra. Então, amado, seja normal. É engraçado, irmão, que vou abrir um parênteses aqui, um diário, né? Até estipularam roupas para o evangélico, o cristão. Então existe uma saia, uma forma diferente, aonde realmente o que você veste não diz como está por dentro. O que diz como está por dentro é quando ele conversa com você todos os dias e há arrependimento, e há transformação, a consciência dos erros. Assim como o salmista Davi disse, nós precisamos falar todos os dias: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amado, seja normal. Você não precisa mudar sua voz para isso. Você não precisa mudar seu jeito de andar por isso. Você não precisa mudar sua roupa por isso. O que você precisa é experimentar da presença. Seja original. Olha para essa pessoa do seu lado, fala para ela: seja original, seja você. O cristão, ele não precisa ser uma pessoa esquisita. Ele não precisa ser uma pessoa que Deus não o formou para ser. Entenda, amados, existe algo que eu acredito muito, que está em Gálatas 5:22, que é a manifestação do fruto do Espírito. Então existe sobre nós muitos frutos aí para ser manifesto. Então existe um diferencial dentro da nossa originalidade. Nós podemos ser alegres, nós podemos ser bondosos, nós podemos ser compassivos, nós podemos manifestar o fruto do Espírito. Nós podemos ver uma vida feliz, uma vida alegre. Teologias, elas são muito complexas e elas são exatamente muito erradas. A teologia, ela muda o tempo inteiro do que ela pensa. Só que a palavra diz que tudo pode passar, mas a palavra dele não passa. A palavra dele não muda. Aquilo que o Senhor sente por você não acaba. Mas aquilo que aprendemos da terra para o céu, tudo muda. Eu não sei você, diante da sua profissão, mas você percebe que de um ano para o outro, se você não se atualizar, você já está para trás. E você diz: como isso? Eu estudei por isso. Só que existe um processo de atualização, o mundo está avançando, o mundo está andando. Só que diante disso tudo é tão confortante quando entendemos: tudo muda, tudo passa, mas a palavra dele continua fiel, ele continua misericordioso, ele continua no mesmo lugar. Amados, tem teologias que podem estar certas, outras podem estar erradas, mas entenda, tudo isso são pensamentos humanos. Pensamentos humanos sobre Deus, seja uma teologia católica, seja uma teologia reformada, tradicional ou pentecostal, liberal ou ortodoxa. Jesus não pregou teologia. Jesus não falou sobre teologia. Jesus, ele pregou sobre o reino. E por isso a conversa com Nicodemos começou a ter embate. Porque chegou uma hora que Nicodemos realmente diz: como eu faço para acessar esse lugar? Porque a conversa deles começaram a se dividir. Jesus estava falando como seria, Nicodemos estava dizendo como é. E se Jesus não se enquadrasse nisso, ele realmente não iria acreditar mais. Amados, entenda, a religião, ela mata tudo que ela não entende. A religião, ela mata aquilo que ela não consegue compreender. Existe um Jesus pintado, branco, loiro, de olhos azuis. E a minha pergunta é: você já viu Jesus? E se Jesus aparecer hoje, como ele é para você? Nós já temos tudo formatado, mas entenda, quanto menos simples formos na entrega das respostas, menos efetivos seremos. Olha para essa pessoa linda do seu lado, fala para ela: Jesus é simples. Seja simples também. Nós pregamos a palavra através da nossa própria vida. A religião complica, mas Jesus satisfaz.
É tão bom quando você encontra uma pessoa cheia de Jesus. É tão bom quando você se conecta com pessoas que estão seguindo para o reino com você. Não existe condenação, não existe questionamento, não existe formas que precisam ser feitas, mas apenas se levantar, dizendo: nós vamos conseguir chegar do outro lado, a presença do Senhor já está lá, nós vamos continuar seguindo junto. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você não vai desistir, porque eu estou junto com você até o final, nós vamos vencer o bom combate. Quantos aqui desejam se encontrar com Jesus e nascer de novo? Todos os dias essa é a proposta do céu. Todos os dias eu preciso encontrar com Jesus e falar: mata o meu achismo, Senhor. Mata esses pensamentos errantes do que a terra fala em relação ao Senhor. Mas entenda, para você encontrar Jesus e nascer de novo, você vai precisar, terceiro, entrar na dimensão do Espírito. Uou, eu amo essa parte. Porque existem momentos, amados, que a gente vai explicando. Chega uma hora que você diz: não tem mais explicação. Agora é só você sentir. Agora é só você experimentar. Enquanto eu estava na cafeteria, agora sentada um pouco mais cedo, eu fiquei observando um adolescente trabalhando na cafeteria e aquilo mexeu comigo. Meu filho, você, o branco. Quando eu olhei o branco trabalhando na cafeteria, você pode dar uma pausa pela vida do branco? O Espírito Santo realmente falou comigo através da vida dele. Ele pegou o dinheirinho com o líder dele e disse: vou lá comprar o pão francês. E o Espírito Santo falou para mim assim: Kelly, quanto mais novo você for, mais fácil você me experimenta. Quando eu olho a idade dos discípulos, todos eles eram novos. E quanto mais novo você é, mais loucura você faz por Jesus. E você começa a mergulhar. E à medida que ele foi andando para um lado, andando para o outro, eu falava para o Espírito Santo: derrama mais sobre ele, Senhor. Derrama mais sobre ele. Porque existem coisas que não têm explicação, mas têm experiência. E quando eu experimento algo em algum momento da minha vida, eu não consigo deixar a presença de Deus, porque a presença dele é maior do que uma palavra, um livro. Chegou a hora nessa noite de você entrar na dimensão do Espírito. E a dimensão do Espírito é como um vento. Podemos achar que ele vem no barulho, achar que ele vem no meio do fogo, mas às vezes ele vem num sussurro suave. E quando realmente ele chega, ele é irresistível. Quando a presença dele entra pela janela da sua casa, ele é irresistível. Quando ele entra na mesa que você está ceando com a sua família, ele é irresistível. Você não sabe de onde veio e nem para onde vai, mas a presença dele te constrange a ponto de você parar tudo que você está fazendo. A gente já sabe até como esse culto vai funcionar. A gente já sabe a quantidade de louvores que vai cantar. A gente já sabe a hora que alguém vai falar de generosidade. Mas se tudo isso parar agora, se a presença dele invadir esse lugar, como você vai reagir a ele? Chegou a hora de quebrarmos essa apatia, aonde se não for do meu jeito, se não for da minha forma, e por isso nós começamos a entrar em crise, porque a dimensão do Espírito, ela realmente nos confunde. Você diz: eu estou vendo Deus dessa forma, mas eu achava que Ele vinha dessa. Nós podemos senti-los através dos movimentos, e é por isso que Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Ele está em desespero, porque quanto mais velho, a neuroplasticidade te afirma, nos confirma que o nosso cérebro vai ficando mais enrijecido.
Você já ouviu o ditado que é difícil ensinar cavalo velho a marchar? Porque é difícil para aprender algo novo. É difícil para resetar. Nós não aceitamos se não for dessa forma. Mas quando você pega uma criança, ela começa a aprender exatamente conforme você ensina. Mas quando sai de casa, ela aprende fora também. Mas quando vai para outros ambientes, ela aprende também. Porque a criatividade está liberada. Ela consegue ver de diversas formas. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, dizendo: pastor, eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Eu quero viver o que eu nunca vivi. Amados, tem pessoas que perguntam para mim: pastora, qual foi sua maior experiência? A minha maior experiência foi nunca ter tido uma experiência tão exorbitante assim. Mas todos os dias, eu estou lá, esperando ele chegar. Todos os dias, eu espero com expectativa pela presença dele. Todos os dias não é mais um dia. Todas as horas não são mais uma hora da minha vida. Quando eu chego no culto, não é mais um culto. Estamos perdendo a reverência. Estamos perdendo o temor. E por isso estamos nos tornando frios, calculistas, a ponto de dizer: o Senhor não falou comigo hoje, mas Ele está falando em todo o tempo. Mas podemos tapar os nossos ouvidos e não ouvir. Podemos fechar os nossos olhos e realmente não ver. Talvez a pessoa que está do seu lado está com a resposta que você precisa. Talvez a pessoa que está atrás de você está orando por você. Talvez a pessoa que está à frente de você está dizendo: eu sou a resposta que Deus está enviando para você. Entra na dimensão do Espírito. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: tem mais para você experimentar. Você pode saber muito, você pode saber demais, mas o Senhor está dizendo: ei, nessa noite eu vou fazer você me ver como você nunca viu. Eu vou entrar em lugares que você nunca deixou ninguém entrar. Porque Ele sonda os nossos corações. Mas para isso eu preciso nascer no Espírito. João 3,6 diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele realmente nos encontra, Ele nos leva para um outro nível. É por isso que realmente eu não consigo ficar falando muito sobre aquilo que Deus está querendo que eu faça. Porque existem conversas que a gente não vai conseguir bater. Talvez eu não consiga te convencer do porquê que eu faço o que faço. Porque quando você tem a conversa, o encontro com Jesus, você começa a ter o nível que Ele tem. Por isso muitas pessoas são tão carnais. Elas estão dentro de um templo, mas elas não conseguem enxergar pelo Espírito. Elas são conduzidas pela sua vontade. Quarta coisa que eu preciso entender junto com você é que para você se encontrar com Jesus e nascer de novo, você vai precisar renunciar à religiosidade e à superficialidade. João 3,10 diz: disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? É interessante que Jesus ele diz: você é mestre em Israel, você já ensina, mas realmente você não consegue crer naquilo que você ensina. Só que existem outros episódios, eu comecei a falar pela manhã, que Jesus também teve outros momentos onde ele fala sobre a religiosidade e superficialidade. Quando ele realmente encontra aquela figueira, ela já estava na estação de dar frutos. Então entenda, Jesus ele não tem problema com a árvore seca. Quando existe uma árvore seca, realmente Jesus ele diz: vamos dar nutrientes para ela e vamos dar mais uma chance. Mas quando uma árvore ela está verde, mas ela não frutifica, a folha antecede o fruto. É como se fosse uma aparência. Na nossa vida, naturalmente, a gente pode estar há anos no Evangelho e estar bem verdinha lá. Mas quando Jesus tem fome de nós, Ele não consegue achar o fruto na nossa vida.
Porque a superficialidade faz isso. A superficialidade rouba de nós alimentar a vida de Jesus. Mas entenda, folha não alimenta ninguém. Para analisar uma pessoa que está de dieta, ela é triste. Porque você pode colocar várias bacias de folha na frente dela, ela diz, eu estou com fome. O que te alimenta realmente não é folha. E aí eu pergunto a você, como você tem alimentado os outros? O que Jesus tem se alimentado da sua vida? Eu penso que quando eu estou com fome, e fome realmente irrita, tem algum amado irmão aqui que quando sente fome sai do eixo? A igreja toda, não fique com fome. Mas fome é realmente algo que mexe no humor. Então realmente, de uma fome, você consegue arranjar outras brigas. Porque você está tão chateado com aquele caso, quando você está saindo do trabalho, e você diz, eu deixei num potinho fechado, aquela comidinha e está me esperando. Quando você chega em casa, Rafa, quando você mora com mais pessoas em casa, você olha e diz, cadê o potinho? Aí começa aquela guerra. Qual é a guerra que começa? Não fui eu. É quase que uma assembleia, nós levantamos todo mundo, fala, vamos sentar todo mundo no sofá, quem comeu? Quem está mentindo? E aí começa aquele questionamento, por quê? Porque você começa a ter uma frustração. O problema em si nem é a comida, mas por conta de uma frustração, uma expectativa falsa. Você acaba realmente chutando tudo e todos que estão na sua frente. Para quem gosta daquela Coca-Cola bem gelada, mas não conseguiu entender que durante o dia recebeu aquele cunhado que bebe Coca, e quando tu chega em casa a Coca está vazia. Amados, é só eu ou você também tem esse tipo de frustração? Ah, não, vou pegar mais pesado então nessa noite. Período de Páscoa, amado, você ganhou aquele chocolate. Agora Jesus achou todo mundo, aleluia. Você diz, eu vou guardar, e nesse lugar guardadinho, quando eu tiver vontade, eu irei lá. Quando você vai lá, o que acontece? Você diz, meu Deus, quem achou esse lugar? Amados, eu vou contar rapidamente um exemplo lá em casa, que para quem quiser me presentear, eu gosto muito de Ferrero Rocher, tá? Mas eu não tenho muita expectativa não, calma, não crie expectativas falsas. Mas quando eu ganho, amado, você não faz ideia. Eu me escondo devagarinho. Então minha sogra e meu sogro sempre me dão em período de Páscoa. As crianças fazem assim, ó. Eu saio devagar. E aí eu vou esconder. Na última vez que eu fiz isso, eu escondi em cima do guarda-roupa. Fui fazer meus afazeres. Muito provavelmente devo ter ido para a faculdade nesse dia. Voltei. E eu falei, não tem ninguém em casa. Aí Jesus achando todo mundo, ó, tem ninguém em casa. Eu vou lá. Subi na cama. Quando eu subi, eu fiz assim. Eu esperei todo mundo chegar. Gente, vamos fazer uma assembleia aqui em casa. Quem pegou o Ferrero Rocher? João Vitor, por Deus eu digo que eu não fiz isso. Aí eu falei, não bota o nome de Deus não, porque ele não está comendo. É vocês que estão sentindo. E a Bia disse, não fui eu. Eu falei, Bia, mas se me derem qualquer valorzinho eu digo, o que é isso? No fim das contas tinham sido os 3.
Ai, que frustração! E, amados, entenda, para você encontrar Jesus, você vai ter que ir mais profundo. Todas as vezes que você acorda, Ele olha para você, o céu quer uma resposta. Ei, o que você vai mostrar para o céu hoje, amanhã, depois da manhã? Ele quer mais da sua vida. Jesus, Ele diz para Nicodemos: que pena, Nicodemos, que você era professor, mas você não entende absolutamente nada do que eu falo. Jesus, Ele se manifesta na sua casa, Ele se manifesta com seus filhos, Ele se manifesta no seu trabalho, Ele está sempre buscando diálogo em ambientes improváveis. Jesus, Ele é real, Ele é profundo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: Jesus é real e profundo. Seja uma pessoa real e profunda. Isso vai exigir mais de nós, amados. Nós estamos, toda a igreja, creio eu, espero eu, quero eu, de jejum. Você fica com um discernimento aguçado. Amados, eu tenho visto irmãos pela igreja se debatendo, é porque está saindo. Nós tiramos internet, tiramos redes sociais, tiramos Instagram. Preste atenção, isso vai exigir de você renúncia, jejum, palavra, oração. Profundidade tem a ver com o tempo que você se dedica para conhecê-lo. Quinto, para você se encontrar com Jesus e nascer de novo, entenda o propósito da vinda de Jesus. João 3, 15 e 16 diz: para que todo o que nele crer tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando lemos João 3,16, parece que Jesus estava num palanque falando isso para multidões, mas Jesus fala isso através de um discipulado à noite para um homem. Olha como nós precisamos ir até Ele para entendê-lo. Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Nós precisamos ter esse tempo onde nós precisamos realmente entender o propósito da vinda de Jesus. Jesus, Ele veio, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas a palavra diz também que Ele virá. Ele virá no piscar de olhos, Ele virá como um ladrão. Ei, nós estamos aqui reunidos porque sabemos que o céu é o nosso lugar. Jesus virá. Sexto, para que você se encontre com Jesus e nasça de novo, creia no Evangelho que traz salvação e não condenação. Amados, é só passar 1 ano ou 2 anos de Evangelho, a gente já acha que pode condenar alguém. Entenda algo nessa noite: você não tem o lugar na cadeira do juiz. Você não tem o poder de julgar a vida de ninguém. Você não tem o poder de condenar a ninguém. A única coisa que precisamos fazer é crer no Evangelho, que traz o quê? Salvação, boas novas. João 3,17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Seja você uma igreja sem condenação. Seja você uma igreja firme no Evangelho. Quando nós saímos dessa porta para lá, realmente nós mostramos se Jesus é o que salva, se Jesus é o que condena. Existem muitas pessoas que quando chegam perto de mim falam: pastora, como é leve ouvir da palavra. Você é cristão? Não. Mas você gosta de Cristo? Sim. Eu só não gosto dos cristãos. É chocante. É chocante porque nós estamos propagando a Cristo. Só que hoje os cristãos estão sendo uma barreira. Aonde nós queremos ditar o ritmo, nós queremos ditar as regras. Se não for desse jeito, se não levantar a mão, se não fechar o olho, se não fizer isso, se não fizer aquilo, entenda, nós somos agentes de reconciliação. Não, você não entendeu isso. Nós, como igreja, não é eu ou o pastor,
Nós somos agentes de reconciliação. Aquilo que Jesus fez por mim, Jesus fará por você também. Nós somos pregadores da esperança e não do medo. Nós somos o povo da inclusão e não da exclusão. Algumas pessoas, elas não conseguem confiar mais na igreja, porque elas são tão julgadas ali. E amados, verdadeiramente nós recebemos muitas pessoas assim. Aonde eu não consigo me desenvolver, pastora, porque eu sofri muito em um outro lugar. Eu não consigo mais me abrir porque eu fui presa em um outro lugar. Amados, nós temos uma missão, nós temos que mudar isso. A nossa cultura ama expor as pessoas. A nossa cultura ama expor as pessoas, a igreja. Você quer ver algo, amados, e entenda com muito amor e carinho. Eu tenho visto cristãos indo para a rede social falar de cristão falando de igreja, cristão falando de pastor. Amados, a tua missão é orar, não é criticar. Criticar, todo mundo critica, a tua missão é orar. Nós somos da reconciliação, nós não somos da condenação. É por isso que muitas pessoas não entram na igreja, porque através da nossa vida, ela não se torna um lugar de abrigo, de acolhimento, de refúgio, mas um lugar de crucificação, um lugar onde ela não faz parte, ela não consegue pertencer. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não, eu vou falar isso para você que está na igreja. Essa não é uma palavra para o mundo, é palavra para nós, igreja. Quem não crê nele não é condenado, mas quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E nós podemos estar dentro de um culto não crendo, e por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, nós podemos estar em um culto pela religiosidade. Quem condena é a incredulidade, não é a fé. Jesus é a reconciliação do mundo, amado. Jesus veio para reconciliar, reconectar, trazer de volta. É por isso que a cruz, ele ficou completamente aberto, porque ele estava conectando o mundo com o reino. Nós estávamos sendo reconectados. E sétimo e último, para você se encontrar com Jesus e nascer de novo, creia na esperança da vida eterna. Quantos cristãos aqui creem na vida eterna? Aleluia. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A mensagem de Jesus, e o ministério de louvor pode subir. Antes de falar do juízo, a palavra de Jesus fala da esperança. A palavra de Jesus, antes de falar realmente do que virá, de como seremos a partir dali, não fala de mais nada a não ser das boas novas do reino. Então não existe uma fala primeira de juízo, de condenação. A mensagem de Jesus sempre será esperança, boas novas. 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. E andar algo, amados, em dias de morte, é a nossa missão reafirmar sempre que tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo. O Evangelho é sobre levantar as pessoas. É sobre dizer: ei, há esperança para você. Há esperança para o ferido. Ei, tem águas frescas chegando sobre nós nessa nova estação. Existe algo novo para a sua família. Existe algo novo para os seus filhos. Existe algo novo aonde o Senhor está nos levando, assim como a corça anseia por águas. Assim está o nosso coração cheio de esperança, que algo vai acontecer. Ei, você precisa crer nessa palavra. Jesus sempre esteve com você. Jesus sempre teve esperança.
A palavra diz em Provérbios que a esperança é a âncora da alma. Se na nossa navegação a âncora não estiver firmada, o nosso barco ele vai para qualquer direção, mas quando firmamos a nossa âncora, e a nossa âncora está na esperança que Jesus está conosco, cuidando da nossa vida, e Ele virá. Tudo que você precisa, a sua esperança está em Jesus. Então entenda, a sua esperança não está em como o país está financeiramente. A sua esperança não está nesse diagnóstico médico que você recebeu. A sua esperança não está como serão os próximos meses até o fim do ano. A sua esperança não está no jornal, onde a notícia está te mostrando o tempo inteiro que há morte. A sua esperança não está naquilo que você tem recebido todos os dias. Não está nas circunstâncias, mas a sua esperança está assim como Deus disse para Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, a esperança tem que vir. Ei, ainda que não haja, Ele é. E se Ele é, nós vamos ir para um bom lugar, nós vamos crescer, nós vamos para um outro nível. Ei, Jesus está com você. Nós precisamos crer. Ei, nós precisamos viver. Nós precisamos aplicar o Evangelho sem medo. Nós estamos tendo medo. Se chegar alguém doente por essas portas, a nossa missão é falar: ei, eu quero orar por você. Pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Se chegar alguém no nosso meio impossibilitado de andar, nós tivemos um encontro com Jesus e Ele diz: ei, a palavra dele é vida, não é sobre nós, é sobre Ele. Nós vamos dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Volte a orar. Volte a orar por cura. Não veja ninguém do seu lado e passe despercebido, dizendo: eu tenho medo, eu não sei se isso é verdade. Não, o Evangelho é vida. O Evangelho é vida. E é por isso que, de uma forma profética nessa noite, se existe alguém no nosso meio que deseja ter um encontro com Jesus: pastora, mas eu tenho muitos anos no Evangelho, mas talvez você nunca tenha encontrado Ele. Nessa noite eu quero te convidar a sair do seu lugar em fé, dizendo: eu quero experimentar essa presença. Por isso eu quero dizer para você: o mesmo Jesus que fez na minha vida, me tirando da depressão, me tirando da síndrome do pânico, me tirando de problemas emocionais, e entrou na minha vida, encontrou comigo, é o mesmo Jesus que está nessa noite. Nós somos testemunhas vivas. Por isso, se você quiser encontrar, nós queremos te ajudar, nós queremos te levar para esse lugar. Então, enquanto o Ministério de Louvor está adorando, se você não conseguir, você pode chamar essa pessoa do seu lado, falar para ela: me ajuda a ir lá, me ajuda a encontrar com Jesus. Existiram alguns amigos que viram o seu amigo paralítico, e quando Jesus estava na cidade, todos eles olharam e falaram assim: a gente não pode deixar ele parado. Abre o telhado, nós vamos descer com o nosso amigo, porque Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, Ele pode fazer qualquer coisa. Nós vamos estar adorando, e se você quiser ter esse encontro, os nossos pastores estão aqui preparados para te receber, te levar para esse momento aonde você será recebido pela presença de Jesus. Não perca a oportunidade. Pode ser um encontro que vai mudar toda a história da sua vida, toda a história da sua casa. Você realmente pode sair daqui com o seu destino marcado
pela presença do Senhor. Então você, igreja, a tua missão é orar, porque esse momento é profético. Um encontro pode trazer um nascimento de novo, um nascimento por Jesus, um nascimento no Espírito. Você pode vir para esse lugar, aonde Ele vai te levar para esse lugar, aonde que mesmo talvez sendo mais velho, você vai nascer de novo no Espírito, nascer na presença. Xarabaçô, quererê.